Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e você hoje está aqui para podermos falar um pouquinho sobre Isaías. Hoje é a nossa 11ª aula de Isaías. Eu estou muito alegre, estou muito feliz por você estar compartilhando, estar assistindo essas aulas aqui no canal. Eu espero que possa realmente estar ajudando bastante. Eu tenho visto pelos comentários, né, que a galera está ali sempre comentando, sempre falando alguma coisa relacionada a essas aulas e como essas aulas têm ajudado essas pessoas, né? Então, muito obrigado e continua compartilhando, continua aí comentando e convido os amigos de vocês também para se inscreverem aqui no canal, ok? Outra coisa, já dei uma passada lá no canal do Josimar, o Cosplay de Retornado. Não deixa de passar lá para conhecer um pouquinho mais sobre o canal dele e também para que você possa se inscrever no canal do Josimar, ok? Obrigado pela participação de todo mundo. E vamos lá, a nossa penúltima aula hoje de Isaías. Eu não sei se você já chegou a votar, né? Mas eu estou com uma votação na comunidade aqui do YouTube relacionada a qual vai ser o próximo livro que a gente vai estar vendo, ou Pérola de Grande Valor, ou uma obra maravilhosa, um assombro. Ok? Então, dá uma votada lá, ou pode botar aqui embaixo também nos comentários qual livro você gostaria de que eu falasse sobre, né, nas próximas aulas aí, assim que a gente acabar Isaías, ok? Hoje, na verdade, nossa aula começa em Isaías 53. Assim como o capítulo 49, que a gente falou agora há pouco, na última aula, era um capítulo messiânico, né? Isaías ele continua com esse tipo de escrita aqui também, onde ele fala sobre Jesus Cristo, ele fala sobre Cristo tanto na vida pré-mortal quanto na vida terrena dele. Então, aqui no capítulo 53, ele começa da seguinte forma: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Olha que interessante aqui, porque na verdade Isaías ele está usando uma metáfora aqui, né? Uma comparação relacionada a Jesus Cristo e o evangelho dele como sendo o pão e a água, né? E aí ele fala uma coisa bem interessante aqui: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Porque era o que a gente estava vendo em outras aulas, né? Que o povo lá de Judeu e que o povo de Israel estava fazendo. Eles estavam gastando, na verdade, a preocupação deles em outras coisas que não eram do Evangelho ou não eram de Jesus Cristo. E muitas vezes eles estavam buscando respostas para o que eles estavam procurando, não em Cristo, mas em outros deuses, em outras coisas, né? E aí por isso que aqui é feita essa pergunta, né? Por que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que você está gastando a sua atenção naquilo que não é parte do Evangelho? E ele faz o convite: ouvi-me atentamente. Então ele faz o convite que nós possamos ouvi-lo e segui-lo, né? Quando ele fala ouvir-me atentamente, é porque quando nós ouvimos e nós colocamos em prática isso. Isso quer dizer ouvir atentamente, né? E a vossa alma se deleite com a gordura, ou seja, a vossa alma, né? A nossa alma, ela pode ter todas as recompensas necessárias ou que foram prometidas se nós seguirmos o que o Evangelho tem mostrado para a gente. Lá no 3 fala o seguinte: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um convênio eterno, dando-vos firmes benevolências de Davi. E ele volta a falar desse convênio, né? Esse convênio eterno que é prometido para nós a partir do momento que nós fazemos um contrato com Jesus Cristo através do batismo. A partir desse contrato, nós fazemos parte, então, de uma ordenança que o Senhor fez conosco,
né? E, consequentemente, nós temos recompensas relacionadas a essas ordenanças. O elder Meriden Homney, ele falou o seguinte: quando a vida terrena terminar e as coisas se apresentarem na sua verdadeira perspectiva, veremos mais claramente e compreenderemos melhor o que o Senhor e os seus profetas vêm nos repetindo, que os frutos do Evangelho são únicos e são os únicos objetivos que merecem todo o esforço em nossa vida. Quem os possui tem a verdadeira riqueza no conceito de valores do Senhor. Eu considero as bênçãos do Evangelho tão inestimavelmente valiosas que o preço delas tem de ser muito alto. E se entendemos corretamente o que o Senhor disse a respeito, ele o é. O preço, todavia, está ao alcance de todos nós, pois não é pago em dinheiro, nem em coisas terrenas, mas esse preço é pago através de uma vida reta. O que se requer é devoção sincera ao Evangelho e lealdade incondicional à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um desempenho negligente não basta. Não podemos obter essas bênçãos e, ao mesmo tempo, ser como o jovem rico que alegou guardar todos os mandamentos, mas se afastou tristonho quando Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-lo aos pobres. E vem e segue-me. Evidentemente, o moço conseguia viver todos os preceitos, menos o programa de bem-estar. Não podemos ter tal reserva. Precisamos estar prontos e sacrificar tudo. Devemos demonstrar ao Senhor, por meio de autodisciplina e devoção, que estamos dispostos a servi-lo em qualquer circunstância. Tendo feito isso, receberemos então a certeza de que teremos a vida eterna no mundo vindouro. Então obteremos paz neste mundo. Essa é a promessa maior que o Senhor tem para a gente, que nós podemos receber a vida eterna no mundo vindouro. Essa vida eterna que ele está falando é a exaltação. E nós só podemos receber a exaltação se nós fizermos a nossa parte aqui na Terra. E isso tem a ver com o programa de bem-estar também. Ele continua aqui nesse capítulo, né? Versículo 6 em diante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio deixe o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, como também ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Olha que interessante aqui, ele faz aquele convite, né? Vinde a mim, deixai de pecar e eu vou me compadecer da sua alma, né? Eu vou te perdoar dos seus pecados. Essa é a grande bênção que o Senhor nos dá, do arrependimento, né? Ele promete que ele pode se esquecer de nossos pecados. Ele continua, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nós não entendemos a mente do Senhor, e nem vamos entender a mente dele, né? Mas ele fala uma coisa bem interessante aqui. O que eu penso não é o que você pensa. O que eu tenho planejado para você no seu caminho não é o que você planejou para o seu caminho. O Senhor nos conhece. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que realmente é o melhor para nós. E aqui ele dá a promessa para a gente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você que está ouvindo essa aula de hoje, é bem importante que a gente possa entender isso. O que o Senhor tem pensado para nós não é o que nós pensamos para a gente. Nós não entendemos todos os propósitos do Senhor. Por isso que nós não entendemos como é que nós podemos ser um Deus um dia. Nós somos co-herdeiros com Ele. Temos uma promessa que o Senhor fez para a gente, que nós podemos ser um Deus, assim como Ele é um dia. Você já parou para pensar
sobre o que é ser um Deus, como é ser um Deus. Nós não entendemos isso. A nossa mente mortal, carnal, não consegue compreender. Mas o nosso espírito consegue, porque ele já viveu com Deus na vida pré-mortal. E nós precisamos dar voz a esse espírito que nós temos dentro de nós, para que ele possa vencer o homem carnal e possa se aproximar mais do que Cristo tem pedido para a gente. O Elder John Taylor, ele falou o seguinte: conhecemos em parte, vemos em parte e compreendemos em parte. E muitas coisas de Deus estão ocultas à nossa vista. Tanto coisas do passado, como coisas do presente, como coisas que estão para vir. Uma vez que o mundo em geral tende a julgar as ações de Deus que estão se passando, fazem uso do próprio raciocínio que Deus lhe deu para tentar entender os desígnios dele, desvendar os mistérios passados e as coisas que continuam ocultas, esquecendo-se que nenhum homem conhece a Deus senão pelo Espírito de Deus. Olvidando que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e daí, por se esquecerem disso, cometem toda sorte de disparates. Erram quanto às coisas que estão contidas nas Escrituras, algumas das quais são uma ilustração das loucuras e fraqueza dos homens, e outras talvez sejam a sabedoria e inteligência de Deus, que se acham tão acima da sabedoria e inteligência deles, como os céus estão acima da terra. Irmãos, nós conhecemos as Escrituras, nós vemos as histórias que existem nas Escrituras, e muitas vezes nós cometemos as mesmas coisas. O círculo do orgulho no livro de Mórmon, ele está presente lá durante o livro de Mórmon todo, e muitas vezes ainda nós deixamos o orgulho tomar posse e conta de nossas decisões, de nossa alma. Então, que possamos aprender mais com essas histórias e tentar colocar mais essas coisas em nossa vida. Colocar em prática isso, para que a gente possa, então, colocar o nosso espírito mais próximo ao que o Espírito do Senhor tem falado. Lá no capítulo 56, na verdade, desculpa, aqui no capítulo 56 é falado o seguinte: são 3 palavras, na verdade, né, que são colocadas para a gente nesse capítulo. A primeira delas, na verdade, o que acontece? O Senhor, para que nós possamos entender algumas coisas que são faladas aqui nesse capítulo 56, ele coloca para a gente aqui 3 palavras, para que nós possamos entender. A primeira delas é o sábado. Então, o leitor moderno pensa apenas no domingo ou dia do Senhor, mas para Israel, o sábado tinha sentido muito mais amplo. O sábado semanal era apenas um dos diversos dias chamados de sábado. Todos os dias festivos, inclusive a Páscoa, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos e Dia da Expiação, eram igualmente chamados de sábado. Assim guardam os meus sábados, esse era o convite do Senhor. Guardar o sábado implicava a observância de toda a lei de Moisés. Interessante isso, né? Guardar o sábado significava guardar toda a lei de Moisés, uma vez que as diversas festas diziam respeito a muitos aspectos do compromisso de Israel com Deus. Ademais, por revelação, o Senhor disse a Moisés que guardar o sábado, o dia do Senhor, era um sinal do convênio entre Israel e Deus. Quando Isaías fala sobre profanar o sábado, ele quer dizer muito mais que simplesmente trabalhar ou divertir-se no domingo. Ele está falando do sábado para os judeus. Então, ele está falando sobre profanar a lei de Moisés, quando ele está falando sobre a questão de sábado aqui. A outra palavra seria estrangeiros. Na lei mosaica e no Velho Testamento, em geral, estrangeiro significa alguém de ascendência não israelita, ou seja, que seriam os gentios, né?
que vive entre os hebreus, distinguindo-se do forasteiro em visita temporária aos países. O estrangeiro não tinha cidadania plena, embora lhe reconhecessem certos direitos e deveres. Encontrava-se sob a proteção de Deus e os israelitas deviam tratá-lo com bondade. Então, quando a gente está falando de estrangeiro, muitas vezes nas escrituras, a gente entende que estrangeiro significa os gentios, né? Ou seja, são pessoas que não são de ascendência judaica. E a gente tem os eunucos. Sob a lei mosaica, qualquer pessoa sexualmente mutilada não era plenamente aceita na casa de Israel. A lei foi provavelmente estabelecida porque a integridade física simbolizava a integridade espiritual para a lei de Moisés. Um sacerdote ou levita que fosse eunuco não podia exercer funções sacerdotais. Então são 3 palavras aqui: sábado, estrangeiro e eunuco, tá? Com essas 3 palavras, a gente consegue entender um pouquinho melhor esse capítulo 56. Os estrangeiros, ou seja, os gentios, e eunucos, aqueles que anteriormente eram excluídos da plena aceitação entre o povo do convênio e que se consideravam improdutivos no convênio, sendo uma árvore seca. Então, os gentios e os eunucos agora receberiam as bênçãos plenas de Deus, desde que guardassem o sábado, simbolizando então a lei de Deus. Não só os dispersos de Israel serão congregados nos últimos dias, mas também os outros. Ser ou não ser descendente literal de Israel não importará tanto como a celebração e guarda do convênio com Deus. Assim, pois, na época da restauração, a casa de Deus será uma casa de oração para todos os povos. Então, por isso que é interessante entendermos essas 3 palavras, né? Os estrangeiros, eunucos e o sábado, né? Para que possamos compreender essa promessa que o Senhor tem estabelecida aqui em Isaías 56. E fala o seguinte: assim diz o Senhor, guardai o juízo e fazei justiça, porque já é a minha salvação, está prestes a vir, e a minha justiça a se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar a mão disto, que se guarda de profanar o sábado, lembrando que aqui a gente está falando sobre a lei de Deus, tá? Que se guarda, né, de não profanar a lei de Deus, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal, e não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo, de modo me apartou o Senhor do seu povo, nem tampouco digo eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Ou seja, o estrangeiro, aquele que não faz parte das bênçãos de Israel, e o eunuco, que não poderia fazer parte das bênçãos de Israel, porque não era permitido pela lei mosaica. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que me agrado, e abraçam o meu convênio. Também lhes darei a minha casa. Aí é a promessa que o Senhor dá, então, para o estrangeiro e para o eunuco. Também lhes darei a minha casa, e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que seus filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E é interessante quando ele fala aqui um nome eterno que seria dado para essas pessoas, né? Quando nós passamos pelo templo, pelas ordenanças do templo, nós sabemos algumas coisas especiais que acontecem dentro do templo, e são coisas sagradas, e tem a ver com essas promessas que Isaías está falando aqui. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, ou seja, aquela posteridade que não fazia parte de Israel, que eram os estrangeiros, que se chegarem ao Senhor para o servirem e para o amarem em nome do Senhor e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, guardarem a lei de Deus, não o profanando, e os que abraçarem o meu convênio, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar.
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda outros lhe ajuntarei com os que se ajuntaram. Então ele faz essa promessa que a coligação de Israel não é somente a coligação das 10 tribos de Israel, mas é uma coligação para todos os povos. É uma bênção que o Senhor tem para todos os povos. Então não é somente para os descendentes de Israel. Versículo 10. Todos os teus atalaias são cegos. Ele começa então a falar algumas coisas aqui, meio que dando uma advertência para os povos. E quando ele fala de atalaias, ele está falando de profetas. Ele está falando de pessoas que têm uma comunicação com o Senhor. Só que hoje em dia, várias pessoas se dizem profetas. Então, quando ele está falando aqui, todos os teus atalaias são cegos, é porque ele está falando exatamente dos dias de hoje. O que acontece hoje em dia, muitas vezes, em muitas religiões, é que nós temos atalaias cegos. Nós temos pastores que cuidam do seu rebanho, mas que são cegos para a doutrina de Cristo. E ele fala, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam dormir. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se voltam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua boa parte, cada um por sua parte. Isso é uma coisa relacionada exatamente às artimanhas sacerdotais, que foi uma das coisas que levou os povos do livro de Mórmon para a destruição. Ou seja, são pessoas que buscam glória somente para si, e, consequentemente, deixam o evangelho de lado. E eles levam outras pessoas para esse caminho. Quando a gente está falando sobre... Por isso que está falando aqui sobre atalaias. São pessoas que se dizem pastores hoje em dia, que se dizem se congregar com Deus, mas que, infelizmente, estão somente atrás de seus interesses. E por estarem atrás de seus interesses, estão levando outras pessoas, por meio desses interesses, para um outro lugar, longe do evangelho eterno. Como fala aqui, são ladrões que estão adormecidos e que gostam de dormir. Ou seja, não estão acordados para a restauração do evangelho, Eles se deixam realmente levar pela apostasia pessoal ou apostasia da terra. O rebanho é confiado a esses atalaias, a esses servos do Senhor hoje em dia, que se dizem profetas. Chegam as feras, os cães não latem, ou seja, esses atalaias, eles não latem, eles não protegem realmente aqueles membros de suas igrejas, e as feras, então, devoram o rebanho. É aí que o rebanho se perde, e na verdade, se perde ali para o mundo, para a Babilônia. Assim, não beneficiam o rebanho, pelo contrário, prejudicam o rebanho. O dono do rebanho confia que eles estão vigilantes e fiéis, mas eles não são. Esses são os falsos mestres e pastores negligentes. E nós precisamos tomar muito cuidado na igreja também, para não sermos esses pastores negligentes, que fingem que estão cuidando de suas ovelhas, mas infelizmente, quando vão perceber, as ovelhas se perderam desse rebanho. Então, que possamos ter uma atenção maior. E essa é uma das coisas que ele fala aqui nessa sessão 56. Sessão 57. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que é justo e recolhido antes do mal. Aqui uma promessa que o Senhor tem para os justos, Que os justos eles vão ser recolhidos antes dos iníquos.
para que eles possam ser protegidos pelo Senhor no final dessa era, né? Ou seja, na época da segunda vinda dele. Entrará na paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. É a promessa que o Senhor tem no mundo espiritual, né, e na eternidade para aqueles que são justos. Eles entrarão na paz e descansarão de seus afazeres aqui da terra. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar. E as suas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Então aqui, resumindo, né, Isaías 57, a gente vê uma promessa que o Senhor faz para os justos e uma promessa que ele faz também como consequência das atitudes dos iníquos, que eles não terão paz. Eles não terão paz por quê? Quando eles forem para o mundo espiritual, eles vão ter ainda a mesma ideia que tem aqui na Terra. Então, e eles vão continuar com esse tipo de ideia, remoendo o que eles fizeram ou deixaram de fazer enquanto eles estavam na mortalidade. Até que então eles tenham a chance de conhecer o evangelho no mundo espiritual e de se arrependerem e de receber as ordenanças no mundo espiritual. Mas até esse momento, por isso que é chamado de prisão espiritual para essas pessoas. Porque, na verdade, é uma prisão porque eles estão presos, as almas deles, né, os espíritos dessas pessoas que não são justas, estão presos a coisas que eles faziam na Terra. Consequentemente, eles não estão dispostos a largar essas coisas muitas vezes, e por isso eles não têm a paz que precisariam ter, porque não querem, às vezes, obedecer ao convênio do Senhor. Lá no capítulo 58, fala o seguinte, na verdade, esse capítulo é um capítulo bem especial, porque ele fala sobre o jejum. E ele fala assim, ou melhor, uma citação antes, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso contentamento e estritamente requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, é uma escritura que ele está falando aqui, ele está perguntando, né? Por que, na verdade, as pessoas meio que estão resmungando? Por que nós jejuamos e tu, Senhor, não está prestando atenção para o que está sendo pedido no jejum? Né? Nós estamos sendo afligidos, nós estamos passando por problemas, e a gente está fazendo jejum, mas por que o Senhor não está dando atenção a isso? E aí o Senhor respondeu para eles, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso contentamento. Ou seja, vocês estão jejuando, e no jejum que vocês estão fazendo, vocês já estão gastando toda a sua força sobre ele. Né? E, na verdade, vocês estão dando muito mais valor para o que vocês estão deixando de comer e beber e não para o lado espiritual do que está acontecendo. E quando ele fala estritamente requerei todo o vosso trabalho, é porque muitas pessoas estavam infligindo trabalho árduo em outras pessoas. Lá no versículo 4 fala o seguinte, eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então ele fala uma coisa interessante aqui, ó, já que é para ter contenda e debate sobre o jejum, né, ou seja, para continuar fazendo coisas iníquas, então não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então não espera que o Senhor vai ouvir a sua voz se você não está fazendo o jejum da forma correta que tem que fazer. Lá em Mateus 6, versículo 16, no Novo Testamento, fala o seguinte, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão.
Então, às vezes, nós fazemos o jejum e nós queremos mostrar que estamos jejuando, né? Que aí ele fala que só por você fazer isso, você já ganhou o seu galardão. Então, não tem por que você receber uma recompensa do Senhor. Você já está ganhando uma recompensa da glória dos homens. Lá no versículo 5 de Isaías, né, 58, ele fala: seria este o jejum em que eu escolheria que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, será que a gente pode chamar esse dia de prazeroso para o Senhor? Se estamos jejuando dessa forma? Porventura não é também que repartais o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então ele dá algumas advertências relacionadas aqui ao jejum, né? E isso é muito interessante porque ele fala especificamente sobre como, na verdade, nós devemos jejuar, né? E como nós devemos seguir esse jejum que é feito. E lá no versículo 8 ele continua: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura, ele começa a falar de algumas bênçãos do jejum, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua injustiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então olha que interessante, a promessa que ele dá para aquele que faz o jejum justo, né? Que a tua cura apressadamente brotará. Lá em Isaías 40, versículo 3, ou melhor, versículo 31, fala o seguinte: mas que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. É a promessa da palavra de sabedoria. E é uma das promessas que nós temos também relacionadas ao jejum. Voltando então para o versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar da vaidade, e se abrires a tua alma faminto, e fartares a alma faminta, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continualmente, e fartará a tua alma em lugares áridos, ou seja, lugares em que não há água, né? E fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como uma semente de água, uma fonte de água, cujas águas nunca faltam. Essas são as bênçãos que nós podemos ter se nós fizermos o jejum adequado. O bispo John Vandenberg, ele falou o seguinte: eu suponho que quando ele fala de soltar as ligaduras da impiedade, ele quer dizer desfazer as ataduras do jugo, ou seja, ele está se referindo à impiedade das pessoas que só pensam em si, no seu egoísmo, no seu orgulho, na vaidade, e tem um coração tão preso às coisas do mundo que se esquecem completamente dos dois grandes mandamentos de Deus, que é amar a Deus e amar o próximo. O princípio de se amar o próximo e a Deus estão incorporados no verdadeiro propósito do jejum. Certamente não é preciso de imaginação para entender o que ele quer dizer com recolhas em casa os pobres desterrados. E vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Ele quis dizer que, além de cuidar dos pobres, devemos cuidar de nossos parentes e nos responsabilizarmos por nosso pai, mãe, irmã, irmão, quando estão em necessidade. É aqui que eu gostaria de declarar que o Senhor fez instituir um dia de jejum e oração nessa época, para que coletivamente a igreja pudesse reunir e cumprir os propósitos do jejum.
E o Senhor te guiará continuamente, o Espírito guiará a vossa vida diária e fartará a tua alma em lugares secos. Isto é, ele vai dar segurança em tempos difíceis para a gente e fortificará os teus ossos. Isso tem a ver com a saúde, pois os nossos ossos está a medula, e esta é a que produz o sangue, que é vital para o vigor e bem-estar do corpo. E serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Ou seja, teremos sempre inspiração e sabedoria vai fluir de nós sem cessar. E os que te procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador das veredas para morar. Para mim, esta é uma promessa aos que trabalham com os membros da igreja, física e espiritualmente necessitados, ajudando a fazer o quê? Edificar lugares antigamente assolados. E ao fazê-los, estão levantando os fundamentos para que sejam seguidos de geração em geração. Então serão chamados de reparador das roturas. Em outras palavras, eles os ajudam a vencer suas fraquezas, curar almas, transpor brecha por meio de reativação, reabilitação e restauração ao caminho do Senhor. Se alguém desviar o seu pé, ou seja, se alguém deixar de obedecer o evangelho, de fazer a sua própria vontade no sábado e chamá-lo de deleitoso, quer dizer que realmente é um deleite para ele, e de santo dia do Senhor, aqui no Velho Testamento, né, o santo tem o sentido de reservado ou dedicado à obra de Deus. E honrar a Deus não seguindo os seus próprios caminhos, nem fazendo a sua própria vontade, ou mesmo falando as suas próprias palavras, então ele se deleitará no Senhor. É uma promessa semelhante a então que tua confiança se tornará forte na presença de Deus. Cavalgará sobre as alturas da terra. As montanhas ou lugares elevados da terra há muito têm sido locais de revelação e comunhão com Deus. E essa comunhão se sustentará com a herança de Jacó. Ou seja, nós comeremos ou consumiremos de modo que nós possamos nos tornar parte de Israel. A palavra herança tem a mesma raiz que herdeiro ou herdar. A revelação moderna ensina que a herança de Jacó é a exaltação e a divindade. Irmãos, como eu pude aprender sobre o jejum nessa aula? Como Isaías é um livro tão especial? Eu espero que esse livro realmente possa fazer toda a diferença em sua vida. A partir do momento que nós possamos entendê-lo melhor e que possamos compreender as promessas que o Senhor tem prometidas para nós. Possamos lembrar das promessas que nós temos aqui do jejum. Eu lembro, assim, tem várias experiências com jejum que eu já tive, mas eu lembro uma vez em que nós, na missão, a gente estava ensinando uma moça e, infelizmente, o marido dessa moça não queria que ela fosse batizada, né? E isso era um grande problema que nós tínhamos nessa moça. Mas era uma moça muito especial. E a gente via ela como uma líder dentro da igreja. E, assim, a gente foi naquela palestra, né? Marcou aquela palestra meio assim receoso naquele dia, pensando talvez que o marido dela não fosse aceitar que ela fosse batizada na igreja. E naquela palestra, eu lembro que era um dia que ele estaria na palestra e ele ouviria esse convite. E eu lembro que naquele dia nós fizemos um jejum, eu e meu companheiro na missão, e fizemos um jejum para que o coração daquele homem fosse aberto, e que ele aceitasse que a esposa dele fosse batizada. E não aconteceu uma coisa diferente disso. Nós chegamos naquela palestra confiantes
realmente de que o Senhor iria fazer a parte dele. E ele fez. E ele abriu o coração daquele homem e ele disse que a esposa dele poderia ser batizada. E eu sou muito grato realmente pela lei do jejum, pelas promessas que o Senhor tem relacionadas a essa lei. São coisas que o Senhor faz para a gente e que estão à espera que nós façamos alguma coisa para que o Senhor possa realmente abrir as bênçãos que Ele tem preparadas para a gente. Possamos lembrar disso. Possamos lembrar das promessas messiânicas dessa aula e as coisas que nós podemos fazer para estarmos mais próximos do Senhor. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar aqui no canal ouvindo e assistindo essas aulas de Isaías. E eu espero que realmente possam fazer diferença na sua vida. E eu deixo essa aula com vocês e com todo o meu amor, para que vocês possam realmente compreender essas coisas à medida que estão estudando, à medida que estão entendendo e vendo essas coisas por meio do Espírito. Até mais, e a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal Vamos Falar Sobre. Abração para você.